Parábolas do Senhor Jesus Cristo, hoje com o tema As bodas do Filho do Rei. Parábola das bodas do Filho do Rei, ou do banquete de casamento, é encontrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Embora pareça similar a outra parábola encontrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, 16 a 24, não se trata da mesma parábola. Ao analisarmos as duas parábolas, fica claro que cada uma possui características diferentes e pertencem a ocasiões diferentes no ministério do Senhor Jesus. O contexto da parábola das bodas do Filho do Rei é a discussão entre Jesus e as autoridades religiosas judaicas. Esse embate começou no capítulo anterior, capítulo 21, após dois eventos importantíssimos: a entrada triunfal e a purificação do templo. Então, sendo questionado pelos religiosos judeus, Jesus usou três parábolas. São elas: a parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola das bodas. Basicamente, o ensino principal de Jesus nessa discussão é que o reino foi rejeitado pelos herdeiros e, portanto, o reino foi oferecido a outros. Essa rejeição pode ser facilmente percebida logo no começo da parábola, versículos de 1 a 6. Notemos que o rei insistiu com seu convite por duas vezes. Inclusive, na última vez, alguns dos convidados, além de rejeitarem o convite, ainda mataram os servos do rei que estavam encarregados de convidá-los. Os versículos 7 e 8 mostram o juízo do rei sobre os convidados iniciais. Eles foram destruídos. O rei também afirma que aqueles que rejeitaram seu convite não eram dignos. Aqui também podemos notar a gravidade dessa rejeição, bem como a inconsequência dos convidados. Eles estavam rejeitando um convite para o casamento do filho do rei. No versículo 9, o rei então ordena que os seus servos convidem todas as pessoas que encontrarem no caminho. Já no versículo 10, podemos ver que as pessoas convidadas por último foram à festa, tanto os bons quanto os maus. No entanto, no versículo 11, notamos um homem que não estava com as vestes nupciais. Esse homem acabou sendo expulso da festa, como está registrado em Mateus, capítulo 22, versículo 13. O significado da parábola das bodas do Filho do Rei nos ensina muitas lições práticas. Citaremos algumas delas a seguir. Primeiro, nitidamente, a parábola das bodas do Filho do Rei trata inicialmente sobre a questão da rejeição de Israel ao Evangelho de Jesus. Jesus deixa claro que os judeus foram convidados, mas recusaram. Eles fizeram pouco caso da autoridade do rei, ignoraram o convite, menosprezaram o filho do rei e ainda escaparam e mataram os servos que o rei havia mandado para generosamente convidar-lhes ao reino dos céus. Segunda lição: o convite
Então foi estendido a todas as pessoas, boas e más, sem distinção. A ordem foi: e depois as saídas dos caminhos. Originalmente traz a ideia de transcender os limites da cidade ou ir a campo aberto. Essa é a missão da Igreja do Senhor Jesus. Os servos de Deus devem anunciar o Evangelho a todas as pessoas sem distinção. Mateus, capítulo 22, versículo 9. Terceira lição da parábola. O fato de receber o convite e até comparecer às bodas não significa que tal pessoa esteja inclusa no reino de Deus. Os convidados que realmente entram no reino e participam das bodas possuem vestes adequadas. As vestes referidas nessa passagem foram fornecidas pelo anfitrião, no caso, o rei. Não era raro que, em situações assim, o anfitrião, sendo rico e poderoso, fornecesse a roupa apropriada para que todos estivessem vestidos adequadamente. O fato de que muitas pessoas diferentes foram convidadas às bodas reforça esse entendimento. Quarta lição da parábola. Se até o versículo 10 a parábola possui um significado mais amplo, grupo de pessoas, a partir do versículo 11, ela se torna extremamente pessoal. Não é mais o grupo de convidados que está sendo tratado, nem mesmo alguma divisão dentro de pessoas boas ou más. A partir do versículo 11, a individualidade de cada convidado é destacada. Notemos que foram à festa homens bons e maus. Porém, acerca do convidado que não estava vestido adequadamente, nada é dito sobre qual grupo ele se encaixava. O texto bíblico apenas diz que ele não estava vestido adequadamente. Alguns defendem que aquele homem não havia sido convidado, por isso não estava vestido com as roupas de núpcias. Porém, se considerarmos a ordem, convidai a todos, presente no versículo 9, e a conclusão no versículo 14, de que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, parece certo que aquele homem também havia sido convidado. Quinta lição da parábola. O ponto anterior reforça a condição de que a entrada no reino de Deus, nas bodas do Filho do Rei, não depende de méritos próprios. Bons e maus são iguais perante o convite do Evangelho. Isso significa que nenhuma conduta ou obra humana, por mais que seja boa, credencia alguém a entrar no reino de Deus. Esse privilégio é alcançado pelas vestes apropriadas e fornecidas pelo anfitrião, as quais nós nunca poderíamos adquiri-las pelas nossas próprias forças. Somente quem está vestido com a justiça de Cristo pode estar apresentável diante do Senhor. Sexta lição. Não podemos confeccionar a nossa própria roupa, por mais bonita que ela pareça ser. Aquele homem do versículo 11 é um exemplo claro daqueles que tentam buscar a justificação por meio de obras. Essas pessoas são hipócritas. Elas aceitam o convite, comparecem às bodas, passam despercebidos no meio dos convidados, porém não resistem ao olhar do rei.
elas nem mesmo possuem argumentos que possam justificar suas loucuras. Porém, aqueles que reconhecem que não são dignos e sabem que só merecem a condenação eterna, alcançam a misericórdia de Deus. Estes se assentam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, como está registrado no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 11. Sétima lição da parábola. A quem ouviu o convite se recusou a ir e ainda fez o mal para quem o convidou. Há também quem ouviu o convite, o aceitou, foi às bodas, porém estava de forma inadequada. Parecem situações e implicações diferentes, mas no versículo 14 podemos entender que não existe diferença nenhuma entre essas pessoas. Todas elas são indignas. Elas pertencem apenas aos muitos chamados. Então, para elas só restam a dor e o desespero por terem sido excluídas do reino. Mateus capítulo 22, versículo 14. Mesmo que muitos falem em nome de Deus, expulsem demônios, curem doentes e se infiltrem nas igrejas, isso não significa que eles estão com vestes justificadas. No dia das bodas do Cordeiro, o Senhor dirá que nunca os conheceu, conforme está no livro de Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23. Só estarão vestidos realmente com vestes de linho fino aqueles poucos escolhidos. Apocalipse 19, versículo 8. Estes realmente escutaram o chamado: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Mateus capítulo 11, versículo 28. E foram recebidos com graça, porque foi o Pai quem os trouxe. João capítulo 6, versículo 44. Por isto, eles jamais serão lançados fora. João capítulo 6, versículo 37. Parábolas do Senhor Jesus Cristo, as bodas do Filho do Rei.